e com grande calor humano para aquilo que é a última intervenção deste dia. E temos connosco o Sr. Padre Américo Aguiar, que se calhar já nos habituámos a conhecê-lo da Diocese do Porto, de onde ele é natural, mais concretamente Lessa do Balio. Apresentar o currículo do Sr. Padre Américo Aguiar seria exaustivo. Sublinho apenas dois acontecimentos que se calhar ajudam-nos a compreender o porquê de lhe pedirmos esta reflexão. O facto de ser um homem que por feitio e também porque foi utilizando as oportunidades que a vida lhe deu, sempre esteve muito ligado à comunicação, desempenhou muito desse trabalho na Diocese do Porto, na sua Diocese, onde teve ousadia, hoje é uma coisa banal, mas na altura foi uma ousadia, de fazer com o seu bispo de então, o Sr. Dom Manuel Clemente, a primeira mensagem de um bispo no YouTube, português. Aquilo na altura causou algum furor, mas de facto marcou uma época. Não se limitou a fazer coisas, mas fez aquilo que nós, em Igreja, precisamos de fazer, que é refletir sobre a prática e refletir sobre as realidades. Nesse sentido, desenvolveu um trabalho de investigação sobre estas realidades na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, onde resultou a defesa da sua tese de mestrado em 2012, que depois, em 2014, deu origem ao livro Um Padre na Aldeia Global. E é nesta qualidade e para nos apresentar a sua reflexão sobre esta temática que eu lhe vou passar a palavra e comprometer que o vamos ouvir com muita atenção. Ora, muito boa tarde a todos. Eu, pela minha parte, já tenho a caixa de e-mail cheia, portanto já não estou assim com muita disponibilidade para mais mensagens. E se calhar é o vosso caso também, porque tivemos tantas e tão boas ao longo da tarde, pelo menos a parte que eu assisti, que agora só falta ao diácono dizer: idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Mas vamos aproveitar mais um bocadinho da vossa paciência. Esta temática do clique... Não, antes disso, agradecer o convite, faz parte, não é? Mas agradecer o convite da Faculdade de Teologia, aqui de Braga, neste dia, de São Francisco de Sales, neste dia tão especial, e também agradecer ao Luís Miguel o convite que me fez e trocar o galhardete, agradecer-lhe o trabalho académico que ele fez e que defendeu há pouco tempo, da tese de doutoramento nesta área. Estamos muito gratos e a Academia certamente também está muito grata pela reflexão que ele ofereceu a todos e que dentro de algum tempo teremos a oportunidade, não só digital, mas dos papéis. Eu gosto muito de ler no papel e por isso aguardamos também os papéis para podermos ler o seu contributo, que muito agradecemos e o felicitamos por isso. Do clique ao toque, eu estou convencido cada vez mais que não devemos estar preocupados quanto à nossa capacidade do clique. O Papa João Paulo II, naquele desafio à nova evangelização, o novo ardor, os novos métodos, as novas expressões, eu nunca me preocupei quanto à nossa capacidade dos novos métodos e das novas expressões. Sempre me preocupei mais com a questão do novo ardor. E aí é que é mais complicado. Aí é que são elas. Porque estou convencido que as gerações de cada tempo são sempre capazes de acolher e desenvolver e oferecer métodos e expressões correspondentes a cada tempo e a cada vivência. Agora, quanto ao ardor, é que às vezes podemos ter maiores dificuldades. Nós fomos testemunhando ao longo deste dia e desta tarde e deste bocadinho de fim de tarde que eu tive a graça de acompanhar, excelentes experiências e vivências e ofertas que, ao nível da Igreja em Portugal, experiências diocesanas, experiências de congregações religiosas, experiências de nível da Igreja Católica a nível mundial, de boas experiências. Mas fica sempre a pergunta ligada com a primeira questão. É se daqueles cliques nós somos capazes de provocar os toques. É se aquelas pessoas que usam o passo a rezar, se clicam para a oração, se depois, com o tempo, são capazes de pôr o pé no chão.
Se as pessoas que recebem o Evangelho cotidiano, às vezes muitas pessoas dizem-me: Sr. Padre, eu todos os dias a primeira coisa que faço quando chego ao trabalho é ler o e-mail do Evangelho cotidiano. É sabermos se vai depois para além disso. Ou então, para falar da Renascença, aqueles que me dizem: eu todos os dias ouço a oração da manhã e todos os dias o tercinho na Renascença é certinho. Ora, todas estas experiências que são muito positivas, são oportunidades, será que elas provocam depois o toque? Será que elas depois provocam a tal proximidade? Ou ficamos sempre a navegar no clique, no digital? Nós ouvíamos ou líamos na mensagem do Papa Bento XVI, 45ª, que ele comparava esta revolução da comunicação à revolução industrial. O Papa dizia-te que, tal como a revolução industrial modificou a sociedade, modificou o modo como vivemos, como nos organizamos, também esta revolução na comunicação, também ela própria provocará um novo caldo cultural. E nós vamos tendo a percepção que vamos nos aproximando, vamos tendo janelas de oportunidades e de vivências que nos dizem que temos experiências, que temos momentos e que temos ofertas plenas dessa sincronização entre o tempo que vivemos e essa dita revolução da comunicação. Há bocadinho o professor Antunes falava do McLuhan, não é? Eu acho que sou macluniano, acho que é assim que se diz, do Marshall McLuhan. E ele, ou seja, depois outro autor, o Castells, um espanhol, atribuiu-lhe a galáxia, ou melhor, o nosso McLuhan falava na galáxia de Gutenberg. E vamos fazer uma viagem rápida só para vos entreter mais um bocadinho. O aparecimento da imprensa, da impressão, da tipografia, provocou uma grande alteração àquilo que era o dia-a-dia da vida das pessoas, tanto a nível religioso como a nível da própria organização da sociedade. A possibilidade de imprimir e distribuir de modo maciço textos mudou a sociedade daquele tempo. E houve um fulano que teve vista, que aproveitou de uma maneira muito, muito positiva essa janela de oportunidade. Estamos a falar do Martinho Lutero, né? Foi muito perspicaz a perceber do potencial daquela ferramenta que ele tinha ali pela frente. E é engraçado que essa ferramenta também ela própria vai potenciar um fenómeno que não era muito, ainda não estava muito definido, os nacionalismos, ou seja, eu passar a ter textos na minha língua própria para refletir, para ler, para partilhar, isso vai ajudar também a organizar aquilo que nós temos como o mapa das nações nesta nossa Europa. Bem, Gutenberg, a revolução, a galáxia Gutenberg vai se desenvolver ao longo do tempo e ao longo da geografia até quase a um fenómeno idêntico nas consequências que vai ter, que é o fenómeno da televisão. O fenómeno da televisão é um fenómeno que também, ao par daquilo que foi a revolução causada pela impressão, pela tipografia, vai também ela própria provocar alterações naquilo que é a sociedade e o modo como nos relacionamos. E é essa nova revolução, então, para fazer jus ao McLuhan, que o professor Castells batiza como a galáxia McLuhan, ou seja, todo este período de tempo do aparecimento e do desenvolvimento da televisão e de tudo o que é aquilo que a era da eletricidade e da eletrónica vão proporcionar à sociedade. E nós vamos nos perguntando, todas estas mudanças, todas estas alterações colocam-nos mais perto ou mais longe uns dos outros. Nós ouvíamos há pouquinho, na mensagem que o Marcelino fez para o Papa Francisco, para o Dia Mundial das Comunicações, isto não vai dar asneira, não é? Mas a mensagem que foi publicada, em que o Papa sublinha a importância da proximidade. E o McLuhan dizia uma coisa engraçada, que dizia ele, o aparecimento do carro, o automóvel,
o carro, a democratização da utilização do carro, digamos assim, a possibilidade de cada um ter um carro, tornou dispensáveis os vizinhos. Eu nunca tinha pensado nisso, não é? Bem, os vizinhos passaram a ser de categoria inferior, naquilo que são as nossas necessidades, a partir do momento que o automóvel passou a estar disponível para qualquer um. Ou seja, deixámos de ir à porta do vizinho pedir a salsa, o ovo ou outra coisa qualquer, ou outro tipo de inter-relação, e passámos a pegar no carro e vamos mais longe providenciar, seja lá o que for. E o nosso Papa Bento dizia uma coisa muito interessante do género, aplicada agora àquilo que é ou que eram as amizades do Facebook. O Papa dizia que essas amizades não sejam alimentadas com o sacrifício do tempo destinado à família, aos amigos, às relações olhos nos olhos, coração a coração. Porque quanto mais meios nós temos que, pelos vistos, podem dispensar os outros, pelos vistos, em vez de ficarmos mais próximos, ficamos mais longe. Ou seja, as tecnologias eliminam a distância, as tecnologias eliminam o tempo necessário para essas viagens, e nós perguntamos, ficamos, no fim disto tudo, ficamos mais perto ou ficamos mais longe? Ou seja, o que é que nós temos feito com o superávit de disponibilidade que as tecnologias nos têm proporcionado? Estamos mais perto ou estamos mais longe? Nós ouvíamos da parte agora dessa proximidade da mensagem do Papa Francisco, falar, o Tiago há bocadinho dizia, a questão se nós avaliarmos o nosso trabalho pelo número de likes, não é? Ou seja, a unidade de sucesso dos nossos trabalhos é o like. O Papa diz que não, o Papa diz que a unidade medida do sucesso é a adesão do coração, não é? A adesão do coração de cada homem é que é a unidade medida. Ora, mas isso ainda é muito difícil de mesurar, e por isso nós caímos na tentação das coisas que são mais óbvias, pelo menos aos olhos, que é do like. E quando nós começamos a ter essa tentação de medirmos o sucesso ou a importância das coisas nesse nível, podemos cair numa caricatura que andou por aí nos e-mails, muito divertida, que era uma imagem, tinha uma sala assim como esta, muito grande, com um caixão, aqui onde eu estou, não é? Assim, um caixão com um morto e duas velhotas sentadas aqui à frente. Não é? E depois tinha um balãozinho, que diziam as velhotas uma para a outra. Com tantos amigos que ele tinha no Facebook, julgávamos que a sala ia estar cheia. Não é? Bem, pode acontecer que em muitas circunstâncias diversas da vida, do dia-a-dia, dos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, também possa acontecer que a ilusão do número de amigos do Facebook possa, de um momento para o outro, revelar-se um problema grave no dia-a-dia da pessoa. E grave também para nós, agentes pastorais e de evangelização, que é, quando as pessoas descerem do clique para a possibilidade do toque, qual é a realidade que vão encontrar? O Papa é muito simpático e faz umas coisas muito bonitas e umas imagens, como dizia o Paulo Rocha, é fácil encontrar uma frase, uma imagem, tudo bonito. Há vários sites e várias ofertas de oração e de diálogo, as pessoas sentem-se bem, mas depois, eu há pouco quando ouvia o colega do Click to Pray, o Valério, aquele comentário daquela pessoa que agradeceu naqueles últimos dias de vida ter sido companhia do Pai, nós perguntámos-nos, o pastor da comunidade onde essa pessoa vive foi presença nesses últimos dias? Os membros da comunidade dessas pessoas foram presença nesses últimos dias? Ficámos sem saber a resposta. Queremos que sim. Ou seja, tudo aquilo que é esta possibilidade do clique tem tradução depois no toque? Estando eu a entender o toque como depois a realidade, a vida real,
na comunidade, na família, no trabalho, nas mais diversas circunstâncias da nossa vida, a realidade depois tem a ver com essa verdade, com essa beleza, com essa bondade daquilo que são as nossas presenças e as nossas ofertas na web. Ou quando depois vamos querer falar com o Sr. Padre, estamos tão tocados com esta experiência digital que nos dá um toque de finalmente vou-me apresentar ao Sr. Padre da paróquia onde eu vivo. Somos um casal novo, usamos o passo a rezar e ao fim de algum tempo desta vivência vamos nos apresentar ao Sr. Padre. Ora, às vezes a coisa corre muito mal, não é? Porque o Sr. Padre vem de uma paróquia para outra, está a acabar uma missa e vai para outra, ou agora não tenho tempo, e vocês quem sois, o que é que quereis, e agora não dá, e depois venham cá na sexta-feira às 5, e há aqui um desfazamento entre aquilo que é o esforço de uma presença convidativa neste mundo, neste continente digital, como o Papa dizia, e depois a realidade nua e crua daquilo que é a vida das nossas comunidades e dos agentes pastorais, dos responsáveis mais diretos das nossas comunidades. Há uma passagem na Sagrada Escritura que sempre me toca, porque é para casar a conversa, que é aquela senhora que tem o desejo de tocar no manto do Senhor. Ela acreditava que se tocasse, que seria salva, que seria curada, não é? E é este toque, este acreditar que o toque, que a proximidade, que o olhos nos olhos, no coração a coração, pode fazer a diferença para aquilo que é a minha vida, a minha vivência, da minha comunidade, dos irmãos e das irmãs, dos concidadãos. Que nós sejamos capazes de fazer este caminho do clique para o toque. Nós, Igreja Católica, eu li isso há dias, peço desculpa não dizer de quem era o autor, porque não me lembro, mas dizia que, o autor dizia que a única instituição vivente nos nossos tempos que há N séculos que vive em regime de globalização é a Igreja Católica. Portanto, nós, quanto à globalização, temos um currículo invejável. E a pergunta é se isso significa, no dia-a-dia da nossa vida, do nosso coração, das nossas relações, essa capacidade para aquilo que dizia o professor da aldeia global, que ele dizia que não concordava. Eu às vezes concordo, outras vezes não concordo, não é? Depende. Mas esta aldeia que, pelo menos nesta perspectiva, nós voltamos a um tempo em que sabemos todos de tudo ao mesmo tempo, não é? Parece que estamos lá na tribo, não é? Lá está o regresso à tribo, de sabermos de tudo e de todos ao mesmo tempo. E qual é a alteração que isso nos provoca? Hoje em dia é muito fácil, por causa disto, que nós saibamos o que é que diz o Papa, mas não sabemos o que é que diz o nosso Bispo e não sabemos o que é que diz o nosso pároco. Sabemos que o Papa, toda a gente ficou a saber que agora no lava-pés podemos ter pés deles e pés delas, não é? Falta saber se na próxima celebração na Diocese X ou Y, não é? Se vamos ter pés delas e pés deles, ou se na paróquia isso vai acontecer. Não é? E todas aquelas, por exemplo, os vários posicionamentos do Papa sobre coisas muito práticas do dia-a-dia das nossas vidas, as pessoas sabem de imediato. E, por exemplo, eu agora já não, mas quando estava na Vigararia-Geral do Porto, reparava que, não digo no próprio dia, mas no dia a seguir tinha as pessoas a dizer o Papa quer assim. Não é? Ora, o Papa quer assim. As pessoas já imediatamente sabem o que é que ele quer, como é que ele quer e também querem. Ora, mas a realidade local depois está muito desfasada daquilo que é o que as pessoas imediatamente sabem e até imediatamente aderem ou querem aderir. E esta aldeiazinha de vez em quando não bate certo. Esta aldeiazinha às vezes de facto não bate certo. E isto também é o McLuhan. Vamos fazer esta experiência. Os nossos, vamos dizer assim que é simpático, os nossos filhos ou netos pequenininhos vão para a escola, não é? Vão para a escola. E lá em casa, quando o avô ou o pai não sabe mexer no comando da televisão,
ou quando não sabe não sei o que é o filho pequenino ou o neto que resolve, porque os miúdos já vêm programados para essas coisas, não é? Ora, os miúdos quando vão para a escola, para a escola primária, para o primeiro ano da escola primária, vão já formatados de uma maneira. PlayStation quanto baste, ecrãs para tudo e mais alguma coisa, alguns já de iPhones e companhias, não é? E chegam à escola e aparece-lhes lá um ser humano adulto, com uma bata, com um quadro em ardósia, com um giz, A, E, I, O, U. 1, 2, 3, 4. Juntar as letras e os miúdos ficam assim, o que é que se passa aqui? Ora, eles já não são desta formatação. Eles já não são da formatação do abecedário, da ardósia, do giz. Isto para eles é um grande choque. Eles já não são assim. Não são melhores nem são piores, mas já não são assim. E por isso nós temos que ter a sensibilidade de, nesta dita aldeia global, entendermos que há os mais velhos, os mais novos, os mais à frente, os mais atrás, os mais isto, os mais aquilo, mas que há uma geração nova, de lá que eu acho piada, que lá os tais novos digitais, os tais que nascem a partir dos anos 90, que venham, digamos, com o dedinho. Acho que este dedinho é sempre fundamental na evolução humana. E este dedinho dos mais pequeninos já vem a clicar. O dedinho já vem a clicar, já vem pronto para interagir. E nós às vezes podemos não ter isso em atenção. E estamos, e depois, e aqui o Luís melhor do que eu, e tantas áreas, seja na catequese, seja na liturgia, em tantas e tantas e tantas áreas da vida pastoral, em que estas pessoas começam a aparecer, começam a ser os destinatários primeiros, e há um desfazamento entre aquilo que é a apreensão deles e a capacidade de apreensão deles e aquilo que é a nossa. Eu dou-vos um exemplo. Às vezes os pais comentam com o Sr. Padre, estão preocupados com o filho, porque, Sr. Padre, ele está lá no quarto e diz que está a estudar, mas é impossível. Ele diz que está a estudar, olha, está a ouvir música, está a ler, está a jogar no computador. Ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Ou lê, ou ouve, ou escreve. Bem, e nós vamos a ver, e afinal eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Coisa que nós, os velhotes, já não conseguimos. Não estamos programados para isso. Mas eles começam a serem capazes de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Depois o pormenor dos telemóveis, que é sempre motivo de grande guerra quando a gente vai à casa das famílias e os miúdos são obrigados a vir para a mesa, para jantar ou para almoçar. Os miúdos vêm sempre com o telemóvel. Não é? E vêm de rastos para a mesa e depois portam-se bem um bocadinho e estão sempre com o telemóvel. E às vezes os pais julgam que eles já não estão, mas eles põem o telemóvel debaixo da mesa, não é? E continuam ali em grande atividade para partilharem. Estou a comer uma batata, estou a comer não sei o quê, está aqui o padre, está aqui o chunga do padre, o padre nunca mais vai embora, e coisas desse género. Ora, eles têm uma necessidade quase existencial de estarem ligados. E é uma coisa que nos parece esquisito, não é? Desliga o telemóvel, deixa lá isso. Mas na cabeça deles as coisas já não são assim tão simples. Lembrai-vos quando no Porto, na escola Carolina Micaelis, uma professora tirou um telemóvel a uma aluna. E a miúda reagiu de uma maneira pouco edificante, não é? Eu não vou defendê-la, mas o meu professor lá em Lisboa defendeu-a. E usou como exemplo disto. Ela estar ligada, para ela é identitário. Para ela estar com o telemóvel ligado é identitário. É segurança. Estar com o telemóvel desligado, sem bateria, sem rede, não dá segurança. E o ter-lhe tirado essa segurança pode ter provocado, para além da falta de educação e da falta de uns tabefes na altura de vida. Mas este fenómeno para nós é novo. Esta necessidade, os miúdos antigamente, alguns não dormiam com a luz apagada. Tinham medo, não era preciso ir gerindo o escuro. E agora não dormem se estiverem offline. Têm dificuldades, têm medos. E como é que nós nos governamos no meio disto tudo? Como é que estamos ou não estamos atentos e sensíveis? E eu acho que estamos. E estas experiências que ouvimos e tantas outras dizem-nos que nós estamos atentos e estamos sensíveis. Agora, o que falta é uma coisa que decorre também disto tudo. Nós estamos na dita sociedade em rede.
E esta sociedade em rede implica, como alguém disse aqui, não sei se foi o Paulo, se foi alguém, não, foi o outro senhor que estava ali. Os bancos estão em rede, os impostos, não sei o quê, está tudo em rede, tudo nos computadores, tudo nos ecrãs, e parece que nós, às vezes, e nós, paróquia, nós diocese, nós instituição A ou instituição B, que fazemos um trabalho magnífico e exemplar, quando chega a hora de trabalhar em rede, temos dificuldade. Temos dificuldade em trabalhar em conjunto, temos dificuldade em aproveitar as mais-valias de cada um para fazermos alguma coisa ainda melhor, fruto do contributo de cada uma das partes. Temos muito, não sei se é de ser português, se é de ser latino, não sei de onde é que vem este problema, mas temos muito esta dificuldade. E alguns de nós, já estamos aqui mais ou menos velhotes nestas coisas, sabemos o quanto pontualmente cada um de nós, em tempo diferente e em circunstância diferente, tentou puxar para o encontro de uma solução mais católica, de maior parceria, de maior sinergia. Por Pinar Dias, o Tiago apresentava aqui um projeto muito simpático, o Simplex, não é, cá do sítio, o chamado Kairos, não é? Ou Kyrios, Kairos, já não sei. Bem, nós vamos tendo essa experiência em cada geografia, em cada tempo, e perguntámos-nos sempre, como é que nós não somos capazes de fazer isto para todos? Com o melhor que cada um tem para partilhar, com as ideias, com as ferramentas, com a experiência do caminho feito, temos sempre muita dificuldade. E depois reparamos que não é por nada. Quando vamos depois falar com A e com B e com C, não é por nada. Há dias alguém dizia uma coisa interessante, que é nossa, que é, às vezes é esquisito entender como é que o não de todos, no fim, significa sim. Ou seja, quando falamos com cada um individualmente, todos dizem não ou todos dizem sim. E depois aparece uma decisão que é de todos, que é contrária à soma daquilo que foi a opinião de cada um. Ora, nós aqui temos que fazer caminho, porque os trabalhos partilhados, as experiências existentes são magníficas, correspondem exemplarmente àquilo que é o desafio deste tempo, desta era, mas falta aquilo que dizíamos, é que às vezes do clique ao toque é uma grande desilusão. E isso é que nós não podemos permitir que aconteça. É que as pessoas fiquem cativadas, fiquem apanhadas dentro do seu coração por aquilo que foi a vivência digital, de uma oração, de uma leitura, de uma mensagem, que ganhem coragem de ir falar com quem localmente significa a comunidade e ter um choque. E não sei se depois regressam. Se a experiência do toque for negativa, depois é preciso um trabalho muito mais profundo para voltar e depois corremos o risco de termos, como o outro senhor bispo, já não me lembro do nome do homem, mas havia aquele tal senhor bispo que criou a tal diocese digital. Não é? Depois corremos o risco de irmos criando umas bolsas, umas comunidades que são digitais, mas que não têm depois o pé na realidade. O Sr. D. Manuel, lá no Porto, aprendeu, diz ele, descobriu uma coisa que com o tempo se foi tornando mais genérica, que era, dizia ele, antigamente eu perguntava a uma pessoa, então o senhor de onde é? E a pessoa dizia, sou de Matosinhos, sou de Valongo, sou de Lisboa, sou de não sei de onde. E ele dizia, Padre Américo, agora não. Agora eu pergunto, então de onde é que é? E ficam gagos. De onde é que eu sou? Quer dizer, de onde é que nasci? Onde é que moro? Onde é que trabalho? As pessoas não sabem de onde é que são. E agora podemos juntar mais esta vivência digital na rede. Porque as pessoas nasceram no sítio, à semana trabalham num sítio, ao fim de semana vivem noutro sítio, e depois os pais dela, os pais dele, os sogros, os filhos, os não sei quem, e o trabalho, e os lobbies, ou seja, esta bússola está completamente impossível de controlar. E no meio de todas estas ofertas, de todas estas realidades, como é que as nossas comunidades locais vivem este acontecimento? Porque nós, se virmos todas estas experiências, todos estes trabalhos, todas estas presenças na web, são muito, ou são quase todas, do nível, quase todas do nível diocesano, ou superior, ou até do intermédio, né? Poucas são as que são do nível mesmo local. Há muitas paróquias que têm esse trabalho, mas depois nós não temos esse conhecimento imediato.
E por isso temos que temos de trabalhar nós mesmos, temos de trabalhar mais em rede e sermos capazes de potenciar as mais-valias de cada um dos projetos, as mais-valias de cada uma das experiências vividas, para sermos capazes de corresponder. Mas termino com aquilo que disse no início. Quanto aos métodos e às expressões, não tenho dúvida nenhuma que estamos sempre ao nível das melhores respostas. Quanto ao ardor, ao novo ardor, para fazê-lo circular na rede, aí é que tenho as minhas dúvidas. E se os Papas, e o Francisco, e o Papa Bento, e o Papa João Paulo II, se diziam que a presença na rede é essencial para proporcionar o encontro com Ele, né? O lançai as redes de novo para a pesca, ou este lançarmos às redes para a pesca, é fundamental que este ardor, que tenhamos alguma coisa para transmitir. Porque senão podemos ter uma coisa muito bonita, muito eficaz, muito verdadeira, bela e por aí fora, mas depois o sapato não cabe no pé, ou o pé não cabe no sapato. Era isto que eu gostava de partilhar com os meus amigos, pedindo desculpa deste modo mais, enfim, simples de partilhar convosco, mas é isto mesmo que eu gostaria de dizer e de provocar, para que sejamos capazes de que o toque, trabalharmos, apostarmos muito mais agora no toque, atendendo que no clique acho que estamos no bom caminho e temos experiências magníficas a sublinhar de todas estas que foram ouvidas ao longo do dia e de muitas outras que nem sequer, porventura, temos conhecimento. Muito obrigado. Simples, mas incisivo. O que de facto é um desafio também para nós, Igreja, que nos queremos mover dentro das redes sociais. Não podemos utilizar o nosso discurso, que começa no Gênesis e acaba no Apocalipse, só para fazer uma introdução ao tema. De facto, falar de forma concisa e, acima de tudo, com um nível de discurso que permita reflexões sobre esse mesmo discurso, é de facto uma arte que o Padre Américo Aguiar já nos habituou nesta e noutras circunstâncias. Neste contexto, com certeza que a sua intervenção suscitou muitas questões para debate e a passar a antena à Assembleia, perguntando quem é o primeiro a tomar a palavra. É melhor o segundo. A primeira é sempre mais difícil. Chama o diácono. Não? Nós tínhamos combinado. Eu, quanto à ligação ao Espírito Santo, não tenho problemas que ele resolve. A minha preocupação é exatamente quando nós somos os intermediários, não é? Quando, e aliás na questão da catequese, a experiência na catequese, a experiência, por exemplo, há paróquias onde, mas é interessante ouvir os comentários dos adultos, não é? Há paróquias onde o Sr. Padre tem a missa da catequese e põe lá uns macaquinhos, não é? Põe assim uma coisa e projeta uns macaquinhos e a homilia é toda com macaquinhos e não sei o quê. Os miúdos, enfim, não, gostam, mas não acham espetacular. Mas os adultos acham espetacular, não é? Isso é interessante, porque depois há o problema, que eu não percebo nada disso, mas há aqui um problema e é que também muitos dos adultos ficaram na catequese quando eram miúdos. Não é? Portanto, nós temos aqui um déficit muito grande de catequese de adulto. Aliás, não é? O Papa, não foi aquele puxão de orelhas da outra vez, não é? Do Papa, não sei o quê. Bem, há aqui um déficit, muita gente deixou a catequese lá para trás. E por isso, e isto é interessante, o Sr. Padre está a fazer um esforço para falar com os miúdos, mas quem está a aproveitar são os adultos.
E os miúdos nem estão a achar piada porque o padre está por ali um PowerPoint manhoso e os miúdos fazem coisas bem melhores do que o senhor padre está ali a mostrar, não é? E muito mais interativos. Ora, eu penso que devemos viver as coisas sem drama. Porque o tempo fará com que as coisas aconteçam. E um dia destes, os intervenientes aqui serão eles. E por isso também já jogarão em casa. E já terão outros problemas para resolver. O problema é quando quando há uma geração que fica no meio do caminho, entre aquilo que já não é e aquilo que ameaça vir a ser. E esta geração é que tem mais dificuldade. Não sei quem era o Sr. Bispo, que dizia, não sei se foi o Sr. do Armindo, de saudosa memória, que dizia, Padre Mer, que eu aprendi, como é que ele dizia? Eu aprendi a escrever numa lousa, depois aprendi a escrever à máquina em francês e agora tenho que escrever ao computador em inglês, assim uma coisa qualquer, bem destas vivências todas de um espaço de tempo. Eu não me preocupo os miúdos, os destinatários, preocupo mais os agentes pastorais. Que os agentes pastorais, nos mais diversos níveis, tenham a sensibilidade e o encaixe para entenderem que os públicos a que se destinam, quer dizer, aquela professora no quadro de ardósia com giz, não pode acontecer. Ou é aquela conversa, o miúdo, eu digo aqui no livro, parece que os cozinheiros fizeram um livro de receitas, mas uma coisa interessante, no Natal recente, eu ofereci a uns miúdos um presépio, era uma caixinha madeira, que tinha a fuga para o Egito, né? A Nossa Senhora, o São José, o burrinho, na fuga para o Egito. E depois, aquilo era em madeira, era artesanato, e os miúdos abriam a tampinha e aparecia o menino já nascido. Fechava a tampinha, a fuga para o Egito. Abria a tampinha, portanto, eu achava aquilo divertido. E dei aos miúdos, e os miúdos também gostaram. E então o que é que eles fizeram? Em poucos minutos, abriam a tampinha e achavam divertido. Fechavam a tampinha. Abriam a tampinha, fechavam a tampinha. E depois já ficaram zangados. E depois começaram com o dedo a clicar nas imagens. E aquilo não dava nada, como é óbvio. Não dava nada, passados uns minutos deitaram um presépio fora. Bem, a culpa foi minha. Não é? A culpa foi minha. E às vezes nós podemos provocar que os miúdos deitem fora aquilo que nós estamos a tentar transmitir-lhes, seja um presente, seja uma mensagem, seja uma catequese, porque não estamos a ver bem a coisa ou seja, não estamos sintonizados. Não é? Nós estamos a dizer uma coisa, eles estão a ouvir outra, nós estamos a oferecer-lhes uma e eles estão à espera de outra. O Espírito Santo fará aquilo que for necessário para que as coisas corram bem. Mas e quanto aos agentes, os que ouvem e os que falam, os que acolhem e os que transmitem, aí é que precisamos de estar atentos e de oferecer as formações necessárias para que as coisas corram o melhor possível. O autor da mensagem do Papa, sim senhor.
Acreditamos. Sim. 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 Não, Marcelino, eu acho que estamos a dizer a mesma coisa. Eu acho que, vamos ao ardor, não é? Vamos ao ardor. A minha questão, e é exatamente o que estás a dizer, e a minha preocupação é, por exemplo, vamos aos 20 mil, peço desculpa ao colega do clique do Prey, lá os 20 mil, não era que ele dizia, da experiência dos 20, acho que era 20 mil. Era, aqueles 20 mil, quando fazem a experiência de ir à comunidade onde vivem ou a que pertencem para vivenciar aquilo que lhes é proporcionado por esta oferta, não é se a comunidade está preparada para lhe proporcionar o mesmo nível de acolhimento, de verdade, de bondade e de beleza que ele experienciou nesta oferta. É se nós, agentes pastorais nas nossas comunidades, estamos programados, estamos preparados para acolher da mesma maneira bela, bonita, verdadeira. Uma vez o Paulo Rocha, quando nós éramos o Paulo Rocha é o nosso pai na fé em algumas coisas, mas quando falávamos destas coisas há uns anos, era engraçado que ele dizia que a nossa presença tinha que ser de qualidade e profissional, que não devíamos arriscar aventureirismos, nem coisas amadoras, que devíamos sempre purgar por uma presença profissional, uma presença capaz, porque não chegava à boa vontade. Porque a oferta na web de tantas frentes, de tantos assuntos, é tão profissional, tão bem preparada, tão bem concebida para ir ao encontro dos destinatários, que fica mal nós aparecermos lá meios esfarrapados com uma oferta que não vai ao encontro de ninguém, nem interessa, nem cativa. Mas agora é o que o Marcelino diz, é exatamente, eu concordo com o que está a dizer, e estava a tentar dizer o mesmo, se calhar de outra maneira. E batemos no novo ardor. Por quanto aos métodos e às expressões vamos fazendo coisas exemplares e magníficas, falta saber é se, como tu dizes, se do toque nós, na realidade, e sem esquizofrenia, mas na realidade das nossas comunidades, se também estamos abertos e preparados para proporcionar essa vivência de encontro com Jesus Cristo, que as pessoas vão tendo de uma maneira tão profunda e íntima nas ofertas que lhes fazemos. Bento, 17. É o 25. Diz meu filho. Ó Bento, só um parêntese, e esse é o primeiro problema. Siga. É. Não. Sim, Bento. Sim. Sim. Uhum. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim. Sim, Bento, sim, total, 100% de acordo com o que estás a dizer. Aliás, essa questão, a nossa nomenclatura do Império Romano continua hoje. Não?
não é? A geografia, as paróquias, a não sei o quê. Qual é a sua... essa, por exemplo, quando os desgraçados dos noivos querem casar, não é? Chegam lá, eu queria casar, o senhor tem... Desgraçados pela burocracia, não é pela opção de matrimónio, não é? Olha, o senhor tem que ir à paróquia. E eles, à paróquia onde fui batizado? Não, à paróquia onde vive. E olham um para o outro, porque depois uns vivem juntos, outros vivem não sei onde, outros vivem não sei como, e ficam baralhados. E alguns vão fazer a investigação de qual é a paróquia a que, segundo o Código, eles pertencem. Bem, e quem diz neste caso, diz em muitas áreas da pastoral, o pecado original é muito este, de nós querermos meter as pessoas dentro de um fato no qual elas já não cabem de maneira nenhuma. E às vezes estamos, mesmo inconscientemente, a falar e a dizer e não sei o quê, e temos formatado esse mapa eclesiástico que não é nada. E vemos agora, na bocadinha falava ali com um colega, mesmo as paróquias, um padre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 paróquias, não tem 12 paróquias nenhumas, tem segundo o mapa eclesiástico que nós estamos habituados. Porque, de facto, se calhar, a realidade de comunidades naquele mapa é muito diferente. E por isso é que eu quando dizia, quando a pessoa vem da experiência para a comunidade, nem estava a falar para a comunidade da paróquia, onde, segundo o Código, faz parte. Não. A pessoa sente-se tocada naquele dia e vai a uma igreja à beira do local de trabalho, vai a uma igreja, não é? E pode ter a felicidade de encontrar alguém que a acolha, alguém que a ouça, alguém que faça agora a ponte para este olhos nos olhos, coração a coração, esta presença, ou pode ter o azar de tropeçar no padre que tem 5 paróquias, 7 missas e está a correr para um funeral e antes disso tem que passar no banco ou no banco alimentar para ir buscar alimentos para o centro social e vai ter uma experiência negativa. Mas isso que estás a dizer, Bento, é um problema que se aplica em muitas áreas da pastoral. É este mapa eclesiástico que já não coincide com a realidade da vida em muitas áreas dos nossos irmãos e irmãs. Totalmente. A menina quer não sei o que é. Ela quer o microfone? O que é que ela quer? Ela quer que tu fales para o microfone. Ela quer que a gente acabe. Bom, então vamos cumprir esse desejo, mas antes gostava de concluir, acho que se ouve minimamente aquilo que eu digo. Antes gostava de concluir com 2 ou 3 apontamentos. Primeiro, uma palavra de agradecimento a todos aqueles que tornaram este evento possível, melhor, que tornaram o início deste evento possível. O professor Vítor Sá, a doutora Catarina Carvalho, que tem sido um pilar fundamental para esta realização. Segundo, queria-vos informar de que o evento não está a terminar. Acabou mesmo agora de começar. Aliás, notamos o entusiasmo da Assembleia ou da plateia dos temas que estamos aqui a discutir e, de facto, nós começamos agora, vamos continuar a discuti-los num ou noutro fórum que vamos ir abrindo na página na qual vocês se inscreveram, naquela página do Clique ao Toque, né? Tem aí um local que diz análise de práticas, de fóruns, vamos-nos inscrever aí, vamos continuar a discutir aquilo que aqui fizemos. Não no sentido de discutir, no sentido de encontrar mais luz para aquilo que é esta realidade eclesial e pastoral, claro está. Daí que o trabalho que o Departamento da Comunicação Social da nossa Arquidiocese está a realizar, não só devido ao stream de hoje, deste momento, mas também de guardar em vídeo aquilo que foi o acontecimento de hoje, vai ser ponto de partida para outras reflexões. Concluo agradecendo a presença de cada um de vós, a disponibilidade e, acima de tudo, o entusiasmo para nos ajudarmos uns aos outros a ser mais e melhor Igreja e também o contributo que a Faculdade de Teologia em Braga vai prestando ao tecido eclesial na qual se insere, mas não é de contribuir com a sua especificidade para que nós sejamos exatamente isso, mais e melhor Igreja. Muito obrigado, boa viagem de regresso, bem-aja.